E aí pessoal, beleza? E aí, nós vamos ou não vamos alcançar os 300 mil inscritos? Tô querendo ver, hein? Eu fiz o vídeo The Ridículo 6, que eu tô criticando o lado negro da força da religião, dos líderes religiosos picaretas e tal. E aí, o Marcos Ribas falou assim: muito bom esse vídeo, mas eu queria ver quando você ia falar da hipocrisia do lado dos ateus. E aí, eu achei boa a ideia que ele deu, a sugestão que ele teve, que ele falou, e por isso eu tô fazendo esse vídeo aqui agora. Primeira coisa que eu queria falar é que eu não separaria entre lados, o lado teísta, o lado ateísta. Eu preferiria chamar grupos, o grupo teísta, o grupo ateísta. Porque quando você fala lado, já dá a ideia de um lado certo, um lado errado, um lado bom e um lado mau. E eu acho que tem pessoas boas em ambos os lados. E tem pessoas más também em ambos os lados. E eu falo muito do lado negro da força dos teístas porque eu tô desse lado. Então pra mim é mais familiar falar. Só que também a gente vê casos do lado negro da força do lado ateísta. E eu queria falar desse lado aqui nesse momento. O interessante é que no grupo dos ateus você tem uma subdivisão, um subgrupo. Porque eu estava pesquisando e a divisão principal que eu achei é o ateísmo fraco e o ateísmo forte. Qual seria o ateísmo fraco? Também chamado de negativo ou então de implícito. É o ateísmo que não fala que... ele não usa a afirmação não existe nenhum Deus. Ele fala o seguinte: eu não acredito nos deuses que foram apresentados para mim. Então esse ateísmo ele não necessariamente diz não existir nenhum Deus. Só que ele fala que todos os deuses apresentados a ele nega esses deuses. E fala que nenhum dos deuses apresentados a eles são verdadeiros. Só que aí você também tem o ateísmo forte, o ateísmo explícito, que também é chamado de ateísmo positivo. Esse ateísmo afirma que não existe nenhum Deus. Ele não nega os deuses apresentados, ele fala que não existe nenhum Deus. E eu acho, não que eu estou falando que esse ateísmo é errado, mas eu acho muito radical. Porque a gente não tem provas de não existir um sobrenatural. Tudo bem que a gente também não tem provas de existir o sobrenatural. Por isso que o agnóstico eu vejo uma das opções mais sinceras, mais óbvias. É você assumir que não tem como você falar se existe ou não existe Deus. Tanto que até tem como você falar que você é agnóstico e ateu, ou que você é agnóstico e ateísta. Para explicar melhor esse lado negro da força dos ateus, eu vou dar um exemplo aqui que o próprio Pirula deu em muitos vídeos dele. Acho que mais de 3 vídeos ele já falou desse efeito, que é o efeito da mola, que ele fala que é quando uma mola ela está em repouso e você aperta, comprime ela muito, ela vai ficar bem apertadinha. Quando você solta ela não volta para o estado de equilíbrio, ela se estica no máximo, depois abaixa, depois estica de novo, depois abaixa, vai fazer esse movimento até ela chegar no ponto de equilíbrio. E ele fala isso porque ele fala que toda minoria é assim, inclusive os ateus. Eles foram perseguidos, rejeitados durante a história. Inclusive há pouco tempo aí você viu o Datena falando que ateu é tudo desalmado, que coisa ruim é só ateu que faz e tal. Então eles foram comprimidos sim, apertados. De repente, hoje em dia a gente já tem uma liberdade, então os ateus já podem falar, já podem se declarar ateus, que não tem tanto problema assim. Só que aí eles soltaram a mola, só que quando soltou, eles não estão no ponto de equilíbrio, esse lado negro do ateísmo. Ele já está extrapolando, ele está esticado, ele passou do ponto de oprimido e chega quase a oprimir outras pessoas. Tem até um vídeo do Pirula que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que ele fala de alguns posts da ateia. Ele cita um post lá que está escrito assim: uma pessoa pergunta para o ateu: ateu, qual é a sua religião? Aí o ateu fala assim: não, obrigado, eu raciocino. Querendo dizer o seguinte, que todo religioso não raciocina. E aí ele próprio cita nesse vídeo que não pode ter intolerância ao ateísmo, mas ele diz que chega quase a ser uma intolerância ao teísmo, pessoas atacando mesmo e não aceitando, não querendo igualdade, mas mostrando superioridade, querendo dizer que ser ateu é superior. Eu já vi post também num grupo que eu administro do Facebook, de uma pessoa falando assim: os ateus são mais racionais, não são? São mais racionais?
parecendo que o fato da pessoa ser ateia faz dela mais inteligente, sendo que você vê pessoas que não têm cultura quase nenhuma e são ateus também. E aí fica parecendo que toda a perseguição que os ateus já sofreram justifica eles hoje atacarem, ofenderem, saberem o ponto que agride o outro e ir lá e cutucar e xingar o outro. Eu acho que você pensar isso é mais ou menos a mesma coisa de você pensar o negro agora pode escravizar o branco, porque ele foi escravizado antes. Por exemplo, que o gay, por ele ter sido muito oprimido, muito perseguido e ainda é hoje em dia, ele tem o direito agora de perseguir os héteros e querer matar todos os héteros e acabar com todos os héteros. Eles não estão num ponto de equilíbrio, eles estão querendo ir a mais. E é justamente o que eu critiquei no vídeo do Nando Moura, porque ele vai além, ele não tá nem, ele tá com a mola totalmente esticada. Ele passou do ponto de equilíbrio, ele já está agredindo, ele já está fazendo uma intolerância, sendo que o bacana seria se a gente estivesse num ponto de equilíbrio, onde que o cara que é ateu e quer ser ateu, seja ateu. E que o cara que é religioso e quer ser religioso, seja religioso. Mas que o mais importante não é o que você fala que você é, se você é ateu, se você é religioso. O mais importante não é isso, se você é agnóstico, budista, sei lá. Se você está bem no candomblé e está dando bom fruto, fica no candomblé. Está bem no ateísmo e está dando bom fruto, fica no ateísmo. Sabe o que eu vejo que é o mais importante? Não é a sua definição. O que é mais importante é qual é o fruto dessa definição. O que isso está gerando para você? Está gerando paz? Está gerando equilíbrio? Está gerando vida? Você está vivendo bem com as pessoas? Se sim, continue quieto aí, não sai daí não. Mas se você está vendo que está gerando briga, está gerando problema, pula fora, inclusive da igreja. Se você está numa igreja que está só gerando problema, sai fora dela. Mas se você está no ateísmo também, ele está querendo só gerar perseguição contra religioso, pula fora também. Porque o que a gente tem que ter é uma sociedade bacana, é uma vida bacana. Beleza? Esse é o vídeo. Se você gostou, compartilha, dá um joinha aí. Vamos chegar nos 300 mil, hein? Falou!